Pop Bola e Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. A partir de agora, os comentaristas mais irreverentes da comunicação esportiva brasileira soltam o verbo. Vão ter que me engolir. Uma relação entre homem e mulher, entre as quatro paredes. Pelé calado é um poeta, né? Pelé calado é um poeta, né? Ia lá no banheiro, na pontinha dos pés e batia umas vias. Tá no ar, o Pop Bola. Informação em segundo lugar. Salve, rapaziada, começando mais um Pop Bola aqui na TV Max, canal 25, 525 da NET, o nosso canal no YouTube também. Então aproveita lá, se inscreve no canal, deixa lá o seu like, compartilha também. E hoje recebendo um convidado super especial, ele que já participou diversas vezes do programa. Aliás, há muito tempo o Roberto participa aqui com a gente do Pop Bola. Antigamente Rock Bola, durante as eleições do Vasco, o Roberto esteve lá, antes também. E hoje uma data muito especial, porque é aniversário do Roberto Dinamite, faz 66 anos. Primeiro de tudo, Roberto, prazer ter você Parabéns. aqui. Parabéns pela data de hoje. Valeu, obrigado. Obrigado pelo carinho aí de vocês aí. Aí a nossa camisa, nossa cruz de malta. Só tenho a agradecer a vocês, a todos, o carinho que tem recebido aí por parte de muita gente, né? É muito legal. Roberto, como é que vai ser comemorar o aniversário de quarentena? Vai ter bolo? Você está com quem? Você está sozinho? Você está com a esposa? Está com filho? Como é que está a tua quarentena? Estou em casa, né? Estou ficando em casa direto. Vai ser aqui em casa, não vai ter nada de excepcional, assim. Vai ter um bolinho. Acredito que deva ter um bolo, né? Mas acho que o momento agora é um momento a gente está muito focado nessa situação, essa realidade que está aí no Brasil e no mundo, né? Então, acho que nada de comemorar. Vamos deixar para comemorar legal lá para frente, bora ficar em casa. Daqui a pouquinho isso passa, né, Roberto? Agora deixa eu fazer uma pergunta, Araújo, para o Roberto. Ô, Roberto, você, tudo bem, 66 e tal, mas você acha que ainda não dá para você ali, pelo menos na hora de bater a falta, no ataque, com o Ribamar? Eu gosto do Ribamar, eu até gosto do Ribamar. Eu gosto do Ribamar. Mas ali com ataque, ali com 66, só para entrar em momentos decisivos, para bater falta e pênalti, será que não dá para você dar uma forcinha lá? Porque a gente está precisando de goleador e artilheiro, hein? Meu amigo, não dá, não. Agora não dá nem para fazer essa graça, nem bater falta, assim. Não. A bola nem sobe, né? Mas, Roberto, não tem jogado uma pelada com os amigos, não? Tá fora do campo mesmo? Geral? Depois que eu parei, que eu encerrei a carreira, eu fiz uma cirurgia no tornozelo direito, coloquei 2 pinos, aí eu participo uma vez ou outra, assim, um jogo, uma pelada, mas entro, faço um meio campo ali. Faz uns 3 gols de falta e sai, pronto. Bota os 3 caras na cara do gol e sai, pronto. O lance é que essa coisa da falta, como eu já falei anteriormente em outras oportunidades, é treinamento. Então, hoje, isso você tem que estar com a perna legal, com força na perna. E hoje realmente não está dando para fazer essa graça, não. Outro dia eu fui tentar bater uma falta, pensei, né? Coloquei, dei 3 passinhos, a pé de apoio e tal. Na hora que eu fui bater, pensei em meter por cima da barreira, a bola nem subiu, a bola foi direto rasteira. O corpo não responde mais. Não obedece, né? E qual a idade? Depois de tantos gols de falta, né? A perna não vai mais, não aguenta. Verdade, cara. Que ontem, Roberto, eu estava assistindo anteontem, no Sport TV, não sei se você viu, estava passando o VT de Brasil e Itália, em 82, né? Na tragédia lá de Sarriá. E foi eles fizeram uma nova transmissão com o Luiz Carlos Júnior e com o Lédio Carmona. Não foi a transmissão original. Depois teve um debate, né, discutindo ali depois do jogo. E o Brasil, quando estava perdendo de 3-2 da Itália, uma das reclamações do Lédio é que o Tele não tinha opção no banco de reservas para tentar virar o jogo. Ele tinha ali o Paulo Isidoro, tinha o Batista e o Edivaldo, que era lateral direito, tinha o Paulo Sérgio e tinha o Renato, que quase não jogou a Copa do Mundo. Por que você não foi aproveitado na Copa de 82? E o Lédio até levantou uma bola que você nem estava inscrito para disputar a Copa. É verdade isso? Eu, sinceramente, não chegou, oficialmente para mim não chegou. Eu ouvi um papo desse, assim, de repente que eu não estaria inscrito para a Copa. Mas eu cheguei 10 dias antes,
E acompanhei, treinei, estava treinando, estava super bem, assim. Claro que não com o mesmo foco, com o mesmo treinamento dos jogadores da seleção, que vinham ali já de 1 ano, 2, praticamente jogando junto. Mas eu estava super bem, porque estava jogando também no Vasco e tal. E nos treinamentos dentro da seleção, eu estava até me destacando. E era fácil, né? Porque você tinha jogadores com muita qualidade. Eu penso o seguinte, é a cabeça do técnico. O técnico ele define um time, e seleção brasileira, para mim, é isso. Ele tem na cabeça o time titular, como hoje é o caso do Tite. O Tite ele deve ter na cabeça o time que ele considera titular, e tem 2 ou 3, vamos ver, no máximo 4 jogadores que não são titulares, estão ali brigando e que podem ser titulares. Brigam por isso e sabem que tem qualidade para isso. Agora, e o restante está dentro do grupo. Se vencer, foi campeão, está tudo certo. Se não foi, também todo mundo está junto. Então, eu me via nessa situação de querer jogar, de estar apto para jogar, e principalmente com uma geração que, para mim, foi a minha geração, né? Jogadores que estavam naquela seleção de muita qualidade e que, infelizmente, eu acho que foi uma decisão do técnico de não me aproveitar, e eu lamento. Se eu tenho uma decepção, assim, se eu tenho uma tristeza com relação à seleção brasileira, dentro do futebol, claro, seleção, é não ter tido pelo menos a oportunidade de jogar uma partida com aqueles jogadores, que na realidade eu não fiquei nem no banco de reserva. Você não foi relacionado para nenhum jogo, não é isso? Não foi relacionado para nenhum jogo. Uma tremenda sacanagem. Explicando para a galera, Calheiros, que naquela época não poderia levar o elenco todo, né? Você tinha que escolher 5, 4 mais um goleiro para ficar à disposição ali, né, Roberto? Não podia levar todo mundo como é hoje. É que o Roberto é um cara muito gentil, educado. Porra, a gente já conhece de muito tempo. Que foi uma tremenda sacanagem do Tele Santana, isso, na verdade. Porque o Roberto já merecia ter sido convocado antes mesmo. Ele brigava ali com o Careca, com o Reinaldo. O Reinaldo se machucou, mas ele brigava com o Careca. O Serginho, o Serginho. O Careca se machucou, porque o Serginho. Não, o Reinaldo também, se eu não me engano, machucou. Acho que foi o primeiro. Os dois, entendeu? Ele brigava ali com esses 2 caras. Então, ele, teoricamente, ele tinha que estar na seleção de cara. E aí o Tele inventou o Serginho, a teimosia do cacete. O Roberto, lembrando que em 78... Era jogador dele, né, Calheiros? Pois é. O Roberto fez dupla com o Zico, inclusive em 78. Eles nunca perderam pela seleção brasileira. E em 78, tirando aquela roubalheira toda, era uma bate. Então foi uma sacanagem do Tele. O Tele, porque morreu, ok, vamos respeitar. Mas foi uma sacanagem do Tele, teimoso. Mas os treinadores brasileiros têm essa mania. O Tite tem essa mania, né? Em cima disso, acho que a colocação é perfeita no sentido de que o Tele trabalhou com o Serginho, acho que foi no São Paulo, não sei, no Santos. São Paulo. São Paulo. E o cara tinha sido artilheiro e tal, essa coisa toda. Então, a primeira opção foi escolher, o titular é o Careca, o Serginho era a segunda opção. Entendeu? E, infelizmente, tem isso, né? O técnico tem as escolhas dele, a decisão é dele, no que diz respeito ao jogador daquela posição, a preferência, né? Careca, então, que era do São Paulo também, né? Em 82, eu não sei se ele ainda era do Guarani. Eu acho. São Paulo já. Eu acho que ele era Guarani, não lembro também. Tem que consultar ele aí. Depois foi para o São Paulo naquele time dos Menudos, não foi? Foi mais para frente. O clima no vestiário depois dessa derrota para a Itália, assim, cara, vocês falavam, tinha muita gente chorando, era um sentimento de revolta, tinha gente conformada. Como é que cada um reagiu ali? Cara, quando terminou, e aí nós fomos praticamente todo mundo, o pessoal que jogou foi para o vestiário, e nós, né, que ficamos de fora, também fomos para o vestiário. E aí houve foi feita uma reunião, reuniu todos os jogadores e ali, quem jogou, quem não jogou e tal. Me recordo quem ficou, ou alguém fez uma colocação de que, naquele momento, estavam fora da Copa do Mundo, então perdemos e perdemos todos, entendeu? E eu entendi, respeitei, mas é fogo, para não falar outra coisa. Perdeu porra nenhuma, né, Roberto? Você não perdeu nada, você não jogou, pô, não te deixaram, pô. Quando eu falo isso, eu falo respeito do técnico, respeito à posição, mas, pô, eu estava ali, estava querendo jogar e me achava em condições de jogar, se ele ia colocar ou não, mas eu me achava em condições de jogar, gostaria de ter jogado naquela seleção. Então, se você não pergunta, ninguém perguntou, mas foi a minha grande decepção, pô, de não Roberto, ter tido
oportunidade de jogar, entendeu? De entrar num jogo, entendeu? Que, no meu modo de ver, em qualquer partida daquela seleção. É claro que você pode entrar e não render nada, mas tinha tudo para dar certo, mas infelizmente não aconteceu. Então, aquele negócio é diferente. O jogador que, no meu caso, é diferente de uma situação que você está entre os 22 e você está lá naquele bolo lá de trás, que você não tem um peso. Dá só como exemplo, e aí não é crítica, é mostrando uma realidade. O que o Zico representava para o Flamengo, eu representava para o Vasco. O que o Sócrates representava para o Corinthians, eu representava para o Vasco. Entendeu? Qualquer um deles ali. Então, a nível de representatividade, estava todo mundo igual. Agora, foi uma decisão de quem já estava há mais tempo, e aí eu vou respeitar isso. Eu não fui convocado lá atrás, convocado praticamente em cima, em razão da contusão do jogador, e aí entendo dessa forma. Mas que eu gostaria, torno a dizer, eu estava super bem nos treinos e eu gostaria de ter tido pelo menos uma oportunidade. Não que o treinador achou que não era, e até esse lado. A seleção estava encantando, a seleção estava jogando, estava todo mundo elogiando, o mundo todo elogiando. Então, tem esse aspecto também. Então, eu separo bem a coisa. Eu, como jogador, me achava em condição de estar ali, de estar junto com o time que era o titular, mas acatei, respeitei, sempre fiz isso, entendeu? A decisão do técnico, mas é a hora que eu pensava, poderia estar ali. Eu falo isso hoje. Hoje, aquela geração foi fantástica e eu acho que poderia ter entrado. Aquele negócio de você entra, se você entra, é o Si, o famoso Si, né? Esse cara é famoso. Poderia entrar e também não ter praticamente nada, mas que tinha tudo para dar certo, tinha. E a Itália não estava bem, né, Roberto? A Itália também não estava bem. Aí a Itália, praticamente não... Sabe? A primeira vez que eu fui convocado, nós disputamos o torneio bicentenário nos Estados Unidos, nós ganhamos de 4-2. Mas, o time da Itália está voando também. E os jogadores da Itália, é claro que na forma tática de jogar, eles defendia bem e tal, mas naquele dia eles não estavam, vamos dizer, mas são coisas de futebol. O Brasil foi super superior, bem melhor, criou as oportunidades, fez os gols e tal, mas tem a fatalidade. Faltou o que ali, Roberto, na sua opinião? Faltou o quê? Lógico que a seleção da Itália não era boba, tinham jogadores experientes e tal, era uma boa seleção, mas não estava se apresentando bem. O Brasil estava dando show, aí de repente toma 3 gols de bobeira ali da Itália. Eu me recordo direito, mas acho que o empate classificava o Brasil. Sim. Era um triangular, o Brasil passava com o empate. Nós tínhamos uma coisa, como eu falei anteriormente, o Brasil está encantando, está jogando bonito, está fazendo gols, vinham fazendo gols bonitos, todo mundo participando e tal. Aí entra aquele negócio, deu o empate, né? Que o Brasil poderia, com o empate, se classificar, e aí nós que saímos para tentar fazer o terceiro gol. E a Itália fez o gol no contra-ataque e tal. Então, e, Roberto, você posteriormente teve alguma conversa com o Tele, chegou a conversar com ele sobre esse assunto, ou não me colocou, beleza, vida que segue? Cara, praticamente eu não conversei com o Tele nem antes nem depois. Assim, o Tele me recebeu, o pessoal da comissão, o Gilberto Tim e tal, mas eu acho que era o jeito dele, né? E ele tinha um foco muito com o time que estava jogando, tá? A seleção que estava atuando. Então, aqui o restante ficou um pouco de lado, mas o foco dele estava em cima do time titular e até em razão, entendeu? Do que o time vinha fazendo, do que o time vinha jogando. Então, foram poucas as mudanças ou substituições que ele fez durante a Copa, mas eu torno a dizer, eu me achava em condições de realmente brigar ou ser titular, mas pelo menos ter uma oportunidade. Ter uma oportunidade, né? É verdade. Esse jogo aí foi lá no estádio Sarriá, que fica em Barcelona, onde você teve uma passagem também, lá no Barcelona, né? Você tem alguma mágoa lá de Barcelona? Porque você lembra de Barcelona? A tua passagem, por que o Dinamite não explodiu em Barcelona? E a sua maior decepção foi lá no estádio Sarriá, que nem existe mais, aquela desgraça daquele estádio, que demoliram já. Cara, eu não tenho nada assim de tristeza. O que aconteceu, saindo um pouco de seleção, o que aconteceu comigo no Barcelona é que o técnico que veio no Brasil, junto com o representante do Barcelona, eu cheguei, joguei um jogo,
nós estávamos jogando uma Recopa, fiz 2 gols num jogo, fiz um gol no outro e tal, e depois, logo a seguir, saiu o Rifé, que era um ex-lateral do Barcelona, que era o técnico, e entrou o Heleno Herrera. E aí, qual foi a minha dificuldade, de aceitar o que ele estava querendo. Ele queria que eu ficasse treinando para poder adquirir um ritmo maior, melhor, mas pô, não tinha como fazer isso. Você está no meio da competição, e isso na minha cabeça, sempre joguei, sempre titular e tal. E aí o cara vem e coloca essa situação. Para mim foi um choque. Falei até com o diretor do Barcelona, mas era uma decisão dele e eu continuei treinando. E aí foi quando surgiu essa coisa do Flamengo ir a Barcelona para tentar trazer de volta. Esteve lá, conversou com o pessoal. Você jogaria numa boa, não? Aonde? No Flamengo? Não, cara, no primeiro momento foi o Flamengo que foi lá em Barcelona. Era um profissional e tal. Mas quando foi para a decisão de optar por um lado ou para o outro, porque quando o Flamengo foi lá, não digo nem que apresentou uma proposta, o Flamengo apresentou uma condição, eles queriam que eu viesse para o Brasil, que é diferente de hoje, de tudo de hoje, né? Hoje o cara chega lá, bota o dinheiro e tal, não sei o quê. O Flamengo queria que eu viesse ao Brasil, que eles iam fazer um movimento dos torcedores e tal, e arrecadar o valor e fazer a negociação. Nesse meio tempo, o pessoal, nessa reunião que estava acontecendo entre Barcelona com o presidente do Barcelona com o presidente do Flamengo, eu não estava participando. E aí eles saíram, o presidente me chamou do Barcelona, fez um contato com o Vasco, no primeiro momento, falando, estou conversando vou conversar com o presidente do Vasco e tal, com o diretor do Vasco, me recordo que entrou na ligação, e eles conversaram e tal, e falando, ele colocou que tinha um clube brasileiro interessado na minha volta ao Brasil e tal, não sei o quê, e que o Vasco, no primeiro momento, se manifestou, vamos dizer, contrário à minha volta, né? E aí tem aquela coisa do ser humano e do futebol. O presidente do Barcelona falou assim, pega a extensão que você vai ouvir o cara falando, o representante do Vasco falando com relação ao que se queria ou não de volta e tal. Eu falei, eu ouvi. No primeiro momento não houve o interesse da minha volta para o Vasco. E eu falei, então vocês conversam aí com o Flamengo. Se vocês chegarem a um acordo com o Flamengo, eu vou conversar depois. Mas aí começou aquilo, eu fiquei sabendo que já nesse meio tempo, entendeu? Começou a ter uma reação dos torcedores do Vasco quando surgiu essa notícia que eu poderia vir a jogar no Flamengo. Deu uma reviravolta e aí, logo depois, o pessoal do Vasco ligou, conversou com o pessoal do Barcelona e a decisão ficou para mim. Depois de ouvir no primeiro momento uma coisa, daí eu optei em voltar para o Brasil, voltar para o Vasco, até que antes desse período eu tinha uma proposta para ir. Nesse meio tempo eu tinha uma proposta que nós tínhamos feito um jogo contra o Nottingham da Inglaterra, e eu tinha feito acho que 2 gols nesse jogo, e eles tinham interesse também. Aí eu falei, para ficar aqui nessa situação, ou indefinida também, de poder sair para um outro clube, eu vou optar e vou voltar para o meu Brasil, vou voltar para o clube, para o meu Vasco e tal. E foi isso que eu fiz. Calil, tem que descobrir quem foi esse dirigente do Vasco, quase mudou a história. Mandar matar ele. Agora, Roberto, infeliz. A volta, Bilula, rapidinho. Só lembrando que a volta de Roberto Dinamite, que eu estava no Maracanã, aliás, eu estava... Roberto, você não tem... Eu não sei, você deve ter, porque você já é um cara... cascudaço e tal, mas você deve ter a noção da importância que você tem para o Vasco e para o torcedor do Vasco, que é um negócio fabuloso. Eu tinha botão do Roberto, meu melhor botão que jogava era o Roberto, pintava o melhor botão do futebol de botão, era o Roberto, 10 cortava lá, escrevia o nome caneta, botava com durex, era tudo uma coisa artesanal. E aí a volta, e estava na despedida do Roberto, eu estava que o Zico, inclusive, vestiu a camisa do Vasco, né? Coisa que o Roberto, graças a Deus, nunca fez do lado de lá. E aí, a volta do Roberto, ele veio contra o Corinthians, eu estava naquele jogo. Aquele jogo também, tu estava iluminado, né, Roberto? Da onde você chutava, a bola entrava, se eu não me engano, o goleiro era o Jairo ou o Neneca, não me lembro quem era o goleiro. Mas você chutava. Aquilo ali foi um dos jogos mais impressionantes que eu vi, que me rendeu, na época, na escola, fiz uma pesquisa da escola com os 5 gols do Roberto Dinamite.
Só registrar isso, que não tem lá muita importância, quer dizer, tem importância para mim, mas só para dizer para o Roberto o quanto ele é importante para o Vasco, que esse diretor tem que levar uma coça. Era isso que eu ia falar. Roberto, e esses 5 gols, então, é uma resposta para o Barcelona ou uma resposta para um dirigente do Vasco? Não foi o lance da resposta para A para B. Acho que foi muito legal voltar para o Brasil, né, dentro de uma situação de expectativas, de interrogação com relação ao Barcelona, e voltar ao Brasil no Maracanã, fazendo 5 gols contra o Corinthians, que tinha, era o Jairo o goleiro, era Jairo, Zé Maria, Amaral, Vladimir, Sócrates, Pava, esse pessoal todo. Então, voltar ao Maracanã com 5 gols, né, uma tarde, noite, em que o nosso adversário aqui do Rio também, o torcedor do Flamengo estava lá do lado, porque o Flamengo fez eliminar Flamengo e Bangu. Então, foi realmente sensacional. Para mim, foi perguntar para mim, foi o meu melhor jogo, assim, melhor jogo que as coisas aconteceram, e fazer 5 gols dentro de um clássico, 5 gols contra o Corinthians, poderia até tentar, nunca mais aconteceu e tal. Então, foi muito marcante. E aí, eu recebi depois dos jornais de Barcelona, e o título de um dos jornais dizia o seguinte: este sim é a Dinamita, ela é Roberto Dinamita. Então foi muito legal, fiquei feliz na volta ao Brasil, e aquele jogo foi, para mim, eu acho que o jogo que marcou junto com o torcedor do Vasco. Falando sobre gol, Roberto, você fez diversos gols, né? Mas tem aquele gol antológico em cima do Botafogo, né, com o chapéu. Eu queria saber de você, aquele gol é o que mais marca você, ou o gol no Santos de Pelé, que não é para qualquer um fazer um gol naquele Santos, né? Cara, são 2 situações assim, bem especiais, né? Uma do Santos, que foi um gol bonito, um voleio que eu dei, fiz o gol, e o que eu recebi do Pelé, né? Voltando após o gol, comemorei, estou voltando para o meio do campo, passo por ele, ele vira para mim e fala assim: parabéns, garoto, lindo gol e tal. Você, pô, Pelé falar isso, né? Um moleque de 17, 18 anos, quase com 18 anos, entendeu? Para mim foi... vocês não têm ideia com relação a isso. Foi motivo de orgulho. Agora, esse gol contra o Botafogo, gol do Lençol, e em cima... Do Osmar, né? Do Osmar, né? De um grande zagueiro, que era o Osmar e tal. Às vezes a gente se encontra, assim, ele não gosta muito. E hoje, por incrível que pareça, eu, aonde vou, encontro o torcedor do Botafogo, é claro, do Vasco também fala muito, mas até mais o torcedor do Botafogo, quando me vê, fala assim, vem logo com isso, fala assim: pô, Roberto, tudo bem e tal, pô, eu sou botafoguense e tal, e ele vai emenda, sou Botafogo e tal, você lembra daquele gol? Aí eu brinco com os caras, assim, bem descontraído, sem gozação, cara, eu tento esquecer, mas vocês não deixam, entendeu? Porque o gol foi muito bonito. Bonito assim, se parar para fazer de novo, você pode até repetir, mas aquele momento é um momento que, quando a bola vem, eu dominei no peito, o Osmar veio para lá, quando a bola ficou no ar, veio para a Soler, que eu dei o lençol, na hora de finalizar, normalmente, vocês jogam bola, quando você dá o lençol, você deixa a bola cair, baixar bem para você bater com mais precisão. Eu fiz buscar, né? Dei o lençol, né? Você joga, né? Você foi buscar lá em cima. Não, ele assiste muita televisão, Roberto. Ele joga. Eu estudo. Eu pego essa bola em cima. Pego em cima e o Nilson, cara, com o zagueiro do Botafogo, ele vem para tentar cortar. E eu sinto assim, eu sinto que quando eu bato na bola, a chuteira dele pega na trava da minha chuteira. Ele passa raspando a trava da minha chuteira. Então, se eu deixo a bola descer um pouquinho mais, talvez ele poderia ter cortado, imprensado a bola ali, e o gol não saía. Mas foi um gol super legal, porque foi aos 44 do segundo tempo, e foi marcante. Cruzamento do Zé Mário. De quem foi o cruzamento, Roberto? Doutor Zé Mário? Não, foi Zanata que fez o cruzamento. Zanata. Zé Mário acho que era antes, né? Aliás, eu ia te perguntar isso. Calheiros, uma pergunta aí, que a gente vai fazer um break agora, depois a gente já volta com a tua pergunta. O Tavares deve lembrar, uma vez eu tive a honra de ser aplaudido pelo Dinamite. Eu ia falar isso, cara. Estava gravando uma matéria, pisando na bola no Sport TV. Isso. Cobrança de pênalti lá em São Januário. O Tavares estava no gol, bati 2 pênaltis na gaveta. Aí lá de dentro do camarote da presidência, só vejo o Roberto batendo palma. Gentil. Ele me cumprimentou.
Já botou o contrato. Te confundiu. Explica que eu tava de calça comprida e de sapato. Não interessa. Foi lá na gaveta. Vamos comercial, daqui a pouco a gente volta com o Roberto Dinamite. Calça jeans, porra. Calça jeans e sapato. Informação em segundo lugar. Tá procurando promoção e um monte de vantagem? Vem, Costa Azul vem que tem. Oferta em todos os setores, você não perde a viagem. Vem, Costa Azul vem que tem. Variedade, economia, sai do vai e vem. Preço baixo todo dia, fique esperto e mande bem. O Costa Azul tem muito mais variedade pra você economizar. Vem pra cá e aproveite. Vem, Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. Informação em segundo lugar. Oi, meu amor. Vem cá escutar o podcast Pop Bola comigo, amor. Paga o fone. Gleison! Foi! Morreu aí, Gleison! Ei! Não me enche não, tô escutando o podcast do Pop Bola, pô! Não enche! Gleison! Oi, amor! Que foi? Como é que é? Tô fazendo a comida, me deixa escutar o podcast do Pop Bola, Jesus! Tu não pediu pra fazer a comida? Já tô fazendo, mas deixa eu ouvir o podcast! Pô, vai fazer outra coisa! Gleison! Oh, meu Deus, que foi? Como é que é? Agora eu tô lavando a louça, deixa eu ouvir o podcast, meu Deus! Meu Deus, que mulher chata, Jesus! Gleison! Que isso, amor? Meu amor, uma cervejinha. Tá pensando maldade. Ô, Gleison! Deixa eu escutar o podcast, depois a gente faz aquele negocinho. Tô querendo. Se liga! Acesse padrinho.com.br/popbola e seja sócio popular. Muito bem, estamos de volta com o Pop Bola, hoje recebendo Roberto Dinamite, esta lenda do futebol brasileiro, maior ídolo da história do Vasco, maior artilheiro da história do Vasco. O Calheiro, você tem camisa do Dinamite? Quantas você tem? Porra, cara, óbvio, cara. O Roberto, cara, eu tô falando pra você, cara. O Roberto Cadê a tatuagem? Porra. Quero tatuagem. Não tem. Não tem, mas não fez o Rafael Vaz, vai fazer do Roberto? Mas faria. Inclusive, essa foto aí que tem no Bilula, aí no fundo do Bilula, é uma foto maravilhosa do Roberto Dinamite. E faria, se bobear, eu faço ainda. Aguarde. Agora, Roberto, tinha um meio-campo lá. Aquele meio-campo que você tinha, se eu não me engano, era Zé Mário, Zanata e Guina. Eu acho que era isso. Não sei. E teve um outro que você jogou, que era o Arthurzinho. O Guina era atacante. Não, o Guina era meio-campo, porra. O Guina era camisa 8. Brigava todo jogo com o Tita. Não tinha Arthurzinho, Mário, que foi aquele time, se eu não me engano, de 87, que o Vasco até 84, né? Que era um timaço também. Desses caras que você comentou aí agora, esses jogadores, esse time do Zé Mário foi o time que, quando teve aquele troca-troca com o Fluminense, e aí para o Vasco foram o Abel, o Zé Mário, o Marco Antônio e o Dirceu. Isso foi em 76, 77. Então, o meio-campo do Vasco nessa época era Zé Mário, Zanata e Dirceu. Dirceu, isso aí. O Guina veio logo mais à frente um pouco, 78, 79. O Guina jogou, aí acho que era o Serginho, Dudu e o Guina. Era um negócio, acho que era isso. O Dudu, Guina e mais um outro jogador, veio até o Paulinho também, que foi artilheiro dentro da equipe do Vasco. E o Arthurzinho já foi, acho que foi 84, 83, 84. Né? Jogou com o Mário, era o Pires, que veio do América, Arthurzinho e Mário, o meio-campo do Vasco. Mauricinho, Roberto e Romário, não é isso? Esse é o ataque. Porra, esse time era sacanagem. Eu vi. Era sacanagem esse time. Sacanagem. Roberto, eu vi o Mário jogando com o Arthurzinho no veterano do Fluminense, aquelas peladas comemorativas. Era sacanagem. Eu fiquei pensando esses caras com idade de jogador profissional, inteirão, o Arthurzinho e o Mário jogando. Na média. Muito qualificado, tecnicamente tinha uma visão, bola no pé dele, metida de bola dele era meio gol. E você falou sobre camisa, ó, tá aqui, ó, a camisa que eu tenho, ó, da época do Dinamite, Fita e Coca-Cola, e tenho também uma camisa aqui, ó, com autógrafo, ó, com autógrafo do Dinamite na camisa marcada aqui, ó, muitos anos. Isso. Ídolo do Vasco é demais. A minha é mais antiga, Bilula. A minha é mais antiga, lá do tempo de 70, ela vai fumar. O Calheiros falou do negócio da camisa aí, que o Zico nunca vestiu a camisa. Aliás, o Roberto nunca vestiu a camisa do Flamengo e o Zico vestiu a camisa do Vasco, porque o Flamengo nunca precisou de reforço, né? Sempre foi um time
autossuficiente. O Vasco precisava de reforço, teve que chamar o Zico lá para vestir a camisa do Vasco. A maior conquista da história do futebol do Zico foi ter vestido a camisa do Vasco maluco? no jogo o do Zico ganhou tudo. Ganhou mais do que o Roberto, inclusive. Ganhou muito tudo mais. mesmo. Ganhou, inclusive, direito de usar a camisa do Roberto, do Vasco. Roberto, foi a maior conquista dele. Roberto, quem é mais ídolo no Vasco? Óbvio que você é o maior ídolo da história do Vasco, mas quem é mais ídolo no Vasco, o torcedor? O Romário ou o Edmundo? Cara, eu acho que é o Edmundo. O torcedor do Vasco, eu acho que é o Edmundo. O Romário foi, sem sombra de dúvida, o cara, né, como ele fala. Entendeu? Tem até estátua lá, né? Entendeu? Não, eu estou falando dessa relação do período que um jogou e o outro jogou. Os dois foram, pô. Você deu muito cascudo no Romário, Roberto? Lá quando o Romário começou com você lá, novinho, deu muito cascudo no moleque? Não. O Romário já tinha o perfil que ele tem hoje, né? Aquela coisa... Marrento. Era um cara, era novo, tá iniciando uma carreira, e eu comecei a sair um pouco mais da área e ele ficar como a opção para sair da rapa, meter a bola para ele, e ele realmente, para mim, é um dos maiores, se não o maior jogador da posição, assim, uma explosão com a velocidade que ele tinha, cabeceio, fazia tudo certo, entendeu? Então, foi um momento assim muito especial, porque eu saí um pouco da área e ele ficava para fazer os gols e mostrou o talento dele, o que ele representou, e representa não só para o Vasco, por onde ele passou, né? Ele foi ídolo, foi artilheiro do próprio Barcelona, entendeu? Por onde ele passou, ele mostrou na seleção que era um jogador super diferenciado. O parceiro dele no ataque, mas você treinava com quem? Porque o Romário não gostava de treinar. Você treinava sozinho, Roberto? Não, eu sou uma pessoa um pouco humilde, então eu vou inverter. E ele jogou comigo no ano de 86. É lógico. Mas você treinava sozinho ou não? O cara não gostava de treinar, o baixinho, né? Ele era o jeito do cara, né? Mas ele era eficiente naquilo que a gente precisava. Eu lembro que teve um jogo, não sei se foi contra o Flamengo, contra alguém, e ele jogando, não sei se foi o Fluminense, um desses clássicos do Rio, né? E a gente tinha uma formação, eu saí um pouco mais da área, isso já foi em 86, 87, aquele time bom pra caramba do Vasco, cara. Cássio, Paulo Roberto, Donato, Fernando, Mazinho, Dunga, Giovanni, Tita, Luiz Carlos, Tita e Romário. Então, era um time realmente fantástico. E nós pedíamos para ele voltar acompanhando o lateral até o meio campo, né? Porra, o lateral passou uma vez, passou duas, aí nós chamamos ele e falamos, porra, ou eu faço uma coisa ou faço outra. Dentro do campo conseguimos fazer uma movimentação, né? O Luiz Carlos veio um pouco mais, fechou aquele setor, porque quando eu pegava a bola, metia para ele e ia na cara do gol. Você falou que o Pelé te elogiou e tal. Primeiro, são duas perguntas dentro de uma só. Quanto tempo você ainda conseguiu enfrentar o Pelé? Você enfrentou um ano só, 2, 3? Que eu sou um pouquinho mais para cá. E assim, o Pelé é isso tudo mesmo? Você acha que o Pelé, dentro de campo, qual era o diferencial que você via? Você olhava, você falava, pô, esse cara é diferente, porque eu acho assim, Roberto, eu acho que o Pelé é cracaço, fora do comum. Mas o adversário hoje, ele já não é tão bobo quanto o adversário daquela época, o inocente, vamos dizer assim. Não vai de primeira, não talvez alguns lances que o Pelé tenha feito não fizesse hoje. Assim, o que você acha? Você acha que o cara seria fora do normal hoje, quando foi e tal, ou você acha que o futebol evoluiu, que ia ficar um pouco mais difícil para ele? Eu faço essa pergunta porque eu não vi o Pelé jogar, né? Eu vi só na seleção de Master. Então, assim, eu acho que o adversário ia muito inocente para a bola. Você acha que ele hoje... O Frajola é engraçado que ele pergunta, ele responde, aí pergunta de novo e ele responde. Aí você, Roberto, só fala Você já respondeu a pergunta do Roberto. Sim, responde aí, Roberto, que eu falei demais. Cara, tu falou muita coisa aí. Mas o que eu acho é o seguinte, jogar contra o Pelé e falar, o Pelé, como eu falei de alguns jogadores, mas ele realmente era acima da média de tudo, de cabeceio, de chute, de drible e tal. E aí entra esse negócio, meu filho está aqui perto de mim, ele até brincando, me sacaneia, fala assim, pô, hoje você não ia jogar, os caras correm, marcam, chega junto, dificulta e tal, esse negócio todo. Hoje, eu acho que o Pelé jogaria, sabe por quê, cara? O cara é gênio. Ele é adaptado, né? E eu brinco com ele, que o meu filho fala assim, a diferença, sabe qual era? Os caras, quando vai chegar em você, eu já estava pensando o que eu ia fazer, eu pensava antes. Então, é claro que você, hoje, no treinamento,
dentro do que é feito e tal, de movimentação, de participação, você estaria totalmente adaptado e você seria também um bom jogador. Então, Pelé, sem essa comparação, porque o Pelé seria como foi e seria hoje, sem sombra de dúvida, pelo talento, pela explosão, pela qualidade que ele tinha, o grande jogador do mundo, que realmente ele foi muito, muito, muito acima da média desses grandes jogadores, desses grandes talentos que a gente tem ao longo desses anos. Eu acho que o Pelé seria muito mais monstro hoje do que ele foi, porque a preparação física, alimentação... É verdade, mas é o que eu estou falando. Não jogaria, acho que jogaria mais ainda, porque tinha o talento dele nato, mas iria estar sendo preparado melhor ainda. Entendeu? Então, acho que não tem essa coisa da idade, do tempo. Também acho. Talento em todos os momentos. O jogador que mais se aproximou do Pelé, você acha que foi o Maradona ou foi o Messi? Cara, é difícil ficar falando essa coisa. Eu acho que o jogador que mais se aproximou do Pelé foi o Garrincha. Garrincha, né? A nível de genialidade, cada um com o seu perfil, como a gente tem aí. Na minha geração, dos anos já 70 e pouco, 74, o cara da minha geração, para mim, foi o Zico, o jogador mais completo. Né? E muitas das vezes as pessoas perguntam, Zico ou Maradona? Como também se pergunta, Cristiano Ronaldo ou Messi? Cara, são jogadores super, super diferenciados, mas se nós formos analisar, num geral, num contexto geral, eu estou falando no período que eu joguei, praticamente, não lembro de ter jogado contra o Maradona, assim, acho que não. Mas eu achava e acho que o Zico, para mim, era mais completo em todos os aspectos, não só dentro do campo, mas em todos os aspectos. É a mesma coisa hoje do Cristiano Ronaldo e do Messi. O Messi, para mim, tecnicamente, ele é acima da média com relação ao próprio Cristiano. Mas o Cristiano, cara, não deixa nada a dever, porque ele é muito talentoso, ele cabeceia bem, chuta bem, ele treina muito, ele é focado, os dois são muito focados, eles estão aí há mais de 10 anos brigando aí, pela bola de ouro, acho que muito mais em cima desse foco de cada um do talento, até mais do que o próprio talento. Então, o futebol tem isso. E eu voltando ao negócio do Pelé e do Garrincha, eu acho que o foco do Pelé profissionalmente foi maior do que o do Garrincha. O Garrincha foi mais solto, mais descontraído e não teve aquele foco, vamos ver. E naquela época também ainda não... Também não era, também era diferente, né? Era bem diferente. O Araújo queria chegar nessa comparação e faz a pergunta aí, Araújo. Exatamente. Essa era a deixa. Antes de fazer essa pergunta, que eu cheguei nessa pergunta para perguntar exatamente isso para o Roberto, só uma fofoquinha do dia para não passar batido, que a mãe do Neymar está namorando um garotão, vocês viram aí no Twitter, um rapaz, um novinho lá de 29 anos, que namorou, inclusive, o cozinheiro do Neymar, que a história é muito interessante, que o sonho dele era se aproximar do Neymar. Então ele começou namorando o cozinheiro do Neymar e agora está namorando a mãe do Neymar. A mãe? O mais bizarro, ele já namorou a Flor, pô. A Flor, que foi jurada do Silvio Santos. A minha pergunta, não vou deixar no ar a pergunta, vou chamar o break. Você falou em foco. Cristiano Ronaldo tem foco, o Messi tem muito foco. Sabia, cara. E o Zico disse, essa semana, batendo um papo aqui com a gente, entrevista que ele deu, inclusive, para o Gazeta dello Sport, da Itália, que falta ao menino Ney foco. Depois do break você responde. Ele não gosta do Ney, Roberto, é isso, ele não gosta. Tava na hora. Tava demorando, Tavares. Ele Tava. Eu sabia, quando ele começou por ali, eu falei, lá vem a pergunta. Lá vem Neymar. Informação em segundo lugar. Tá procurando promoção e um monte de vantagem? Vem, Costa Azul vem que tem. Oferta em todos os setores, você não perde a viagem. Vem, Costa Azul vem que tem. Variedade, economia, sai do vai e vem. Preço baixo todo dia, fique esperto e mande bem. O Costa Azul tem muito mais variedade pra você economizar. Vem pra cá e aproveite. Vem, Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. Informação em segundo lugar. Oi, meu amor. Vem cá escutar o podcast Pop Bola comigo, amor. Pega o fone. Cleiton! Morreu aí, Cleiton! Ei! Não me enche não, eu tô escutando o podcast
amor? Amor, uma cervejinha. Tá pensando maldade. Ô, Deixa eu escutar o podcast, Gleison. depois a gente faz aquele negocinho. Tô querendo. Se liga! Acesse padrinho.com.br/popbola e seja sócio popular. Estamos de volta, último bloco do Pop Bola, hoje recebendo, com muito prazer, aniversariante do dia, Roberto Dinamite. Roberto, eu volto na pergunta que eu fiz aqui antes do intervalo. Você falou do foco, que é importante na carreira, como tem o Cristiano Ronaldo e tem o Messi. E o Zico disse em entrevista para o Jornal da Itália, disse aqui para a gente durante a semana, que falta para o Neymar, não é futebol, é falta foco na carreira dele. Cara, eu vou concordar um pouco com isso, sabia? Quando eu falo do foco, e aí, ao mesmo tempo, defender um pouco o Neymar, porque não é fácil. Isso. Conviver com sucesso, conviver com fama, conviver com tudo, entendeu? Que normalmente a gente vem de classe média e até classe média baixa, e de repente você tem um universo, tem umas oportunidades que você se abre um leque tão grande de situações, de oportunidades, que você começa a pensar e achar que pode fazer tudo, né? Então, eu acho que é importante essa coisa da base familiar, dos pais, de estar orientando, de estar acompanhando, mas a qualidade do Neymar, sem sombra de dúvida, ela é excepcional. Eu concordo nesse sentido, do foco de um ano, dois, é o caso dos dois, tanto do Messi quanto do próprio Cristiano. E quando eu coloco isso, e se o Zico falou isso, não é como crítica, é uma coisa que ele pode atingir o que os dois já atingiram, entendeu? Pelo talento que ele tem, pela qualidade que ele tem. Torna a dizer, não é fácil você administrar essa coisa do sucesso, da fama, mas eu acho que o Neymar está indo por esse caminho aí de focar mais nas coisas dele, para que ele possa realmente, quem sabe, ainda se tornar o melhor jogador do mundo. Eu acho que é uma comparação meio cruel você comparar o Cristiano Ronaldo, o Messi, com o Neymar. O Neymar foi um cara que nasceu aqui no Brasil, nasceu numa comunidade pobre e tal, sempre foi. Os caras já começaram a jogar na Europa. O Messi saiu moleque da Argentina, foi para a Europa, cresceu na Europa, o Cristiano Ronaldo. Não, mas do Cristiano Ronaldo na não, Europa. cara. É diferente, você é uma cultura diferente. Aqui no Brasil é uma bagunça, sempre foi. Os campeonatos aqui eram uma bagunça, CBF é uma bagunça, os times são uma bagunça, é diferente. Você não, mas o cresceu Cristiano no Ronaldo ambiente. Não. O Cristiano Ronaldo, ele vem lá da Ilha da Madeira. Ele não nasceu na Europa, não? Nasceu onde? Peraí. Não é isso que eu estou falando, não foi isso que eu falei. Ele veio lá da Ilha da Madeira e ele veio também, era lá de uma aldeia, era pobrezinho, não é bem assim não, cara. Sim, mas ele entrou num clube com estrutura. Exatamente, isso que eu estou falando. É uma comparação Não, esporte cruel. Depois. Ele não começou Mas ele no cresceu esporte. num clube da Europa. Ele cresceu jogando na Europa com outra mentalidade. A Europa Acho tem que outra mentalidade. A cultura, concordo contigo, é outra cabeça, é verdade. É verdade, é verdade. Organização, né, o Tavares? A organização do campeonato, a organização do time. Justo, tudo. Uma cultura mesmo, do povo. Respeito, Posso fazer uma pergunta? Outra pergunta aqui. Com relação a ano, ele falou lá da Ilha da Madeira e tal, era um time pequeno com relação a tudo, começou depois a se projetar. Mas dizem que eu não tenho contato, mas dizem que hoje ainda ele continua sendo essa pessoa. Ele tem aquele foco, é um cara que atende a todo mundo, é um cara que se relaciona, que ouve as pessoas. Até recentemente o cara me falou com relação a isso, ele foi lá onde ele iniciou, teve uma festa de confraternização, e ele, pelo que ele é, pelo que ele representa, mas foi lá, teve com os amigos. Não subiu a cabeça, né, Roberto? É legal. Quando eu digo desse negócio do foco, e aí passa por isso aí, você não esquecer, né, aquela coisa lá de trás, onde você iniciou, entendeu? Para você continuar a ser não só um grande jogador, mas também uma pessoa respeitada por todos e tal. Mas eu acho que, torna a dizer, eu acho que o Neymar tem foco ainda. Tem e pode ter esse foco, torna a dizer, como se falou, o Brasil é diferente, entendeu? E aí não é... Eu acho que a gente tem exemplos e exemplos. Por exemplo, o Adriano é um cara que, se tivesse um pouco do foco, ele poderia ter jogado muito mais do que ele jogou, muito mais tempo, e é um cara que aí sim, faltou foco. Agora, a gente vê outros casos aí de jogadores que não tinham foco, que jogaram pra cacete. O caso do Renato Gaúcho, o próprio Romário, que ia pra night, ia pra rua, Edmundo também, que era bagunceiro, gostava de uma noite. E sempre foi isso, sempre jogou. Quer dizer, eu acho que há espaço para todo tipo de ídolo no futebol. Eu acho, é a minha opinião. Eu também acho, mas às vezes o pré-julgamento ou julgamento, o que é certo, o que é errado, é você
não ir para a noite, entendeu? Porque também entra aquele negócio, o cara vai para a noite, mas vai lá, faz um gol, o outro faz 2 gols e tal, e está tudo certo. Não sei, entendeu? Então, Roberto, voltando aqui para o início da entrevista, você falou do Tele Santana, você falou sobre meritocracia e sobre a relação que ele tinha com o Serginho Chulapa. Por mérito, você deveria ter sido o centroavante do Brasil na Copa de 82. Mas o Tele já tinha trabalhado com o Serginho, ele preferiu essa opção. O Tite tem esse discurso da meritocracia, mas na prática ele tem levado constantemente nas convocações jogadores com quem ele já trabalhou. Como é que você está avaliando o trabalho do Tite e se você não acha que tem uma certa incoerência no que ele faz? Cara, aquele negócio de seleção brasileira, o técnico sempre tem na cabeça dele, o time dele, aí a imprensa tem uma, o torcedor tem outra, sempre está faltando alguém, né, dentro de uma convocação ou das escolhas que são feitas. O que eu acho é que o Tite, ele tem, na minha opinião, ele tem que definir um pouco mais, não só a forma que vai atuar, de como deseja atuar, e, ao mesmo tempo, desse foco dos jogadores que ele pretende utilizar dentro das competições, ou daquilo que ele pretende realizar dentro de uma Copa do Mundo, daquilo que ele for fazer, né, das competições que a seleção vai ter. Hoje tem essa burocracia ainda também de você ter que atender o clube aqui, atender ali, mas eu acho que ele precisa disso, desse foco de definição dos jogadores que ele pretende e, em cima disso, ter uma sequência para que a seleção possa adquirir aquilo que ele deseja, que é ritmo, que é conhecer melhor os jogadores. Porque a gente está jogando muito em cima da individualidade, do talento de cada um e que, algumas das vezes, não tem tido ou não tem surtido o efeito desejado. O que a gente reclama muito é que, de repente, por falta de opção, ele começa a convocar jogador que a gente vê e a gente sente que não vai chegar na Copa do Mundo, né? Convocando jogadores já com certa idade, né, que a gente sente que não vai chegar na Copa do Mundo jogando o que estão jogando hoje, por exemplo. É isso que a gente critica muito o Tite. Essa é uma das críticas, né, que a imprensa faz em cima do Tite. Mas tudo isso vem em cima também de calendário, né, cara? Pois a gente tem no Brasil, no mundo, a gente tem várias competições, uma atrás da outra e tal, e você fica sem, pelo menos esse ano, o ano passado, a seleção brasileira ficou em segundo plano, entendeu? Então, eu acho que isso também tem que ser visto e revisto. É claro que quando você tem convocação de seleção, você prioriza para as coisas. Agora, nem sempre o técnico, principalmente da seleção brasileira, consegue convocar todos os jogadores que ele deseja. Tem que chamar um daqui, outro dali, para não ter, vamos dizer, um problema maior para atender também os clubes que estão em outra competição. Roberto, por que falta centroavante no futebol brasileiro agora? A gente não tem centroavante, a gente não tem goleador. E como é que você está vendo? Primeiro, o momento do Vasco, né? Se a gente pode ter esperança com a garotada lá para o Campeonato Brasileiro e tal, quando voltar ao futebol. E por que não tem centroavante? Não tem goleador no futebol brasileiro, mas não tem camisa 9, que no seu caso era camisa 10, mas não tem aquele cara para empurrar a bola para dentro. Não, tem o Gabigol, né? Hoje só tem o Gabigol. Só. Aqui também não é centroavantão, né? O Cano também é bom jogador. Mas é isso que você está colocando. Você não tem mais aquele jogador de referência, aquele centroavante de referência, você tem um jogador que pelo menos faça as duas funções, né? De sair um pouco mais, de aparecer e tal, e ser também esse finalizador. Eu acho que é a forma de atuar das equipes, né? Você tem uma movimentação e uma participação maior dos jogadores de setor de meio campo, e hoje se fala muito dessa coisa do jogador de lado, né? O lado do campo e tal, esse jogador que aparece, que muitas das vezes é um meia, nunca é aquele antigo ponta que a gente usava, hoje é um meia, um cara que joga pelo lado, e que também são jogadores que finalizam, que aparecem no momento certo para fazer os gols. Eu acho que a mudança tática que está sendo feita pelas equipes, mas se você pegar, por exemplo, duas grandes equipes, você pegar o próprio Real Madrid, o Barcelona, então eles têm um jogador de referência. Então, eu acho que passa por uma mudança, mas se você tem um goleador, tem um cara preparado para isso, e aí você falou da base do Vasco, eu acho que precisa também trabalhar em cima disso. E não lá na base já falar, você vai jogar pelo lado, você vai fazer isso, entendeu? Então, acho que
esse trabalho tem que começar lá embaixo, na base, para que a gente possa ter de novo grandes goleadores, grandes centroavantes. Bom, agradecendo muito o papo sensacional, o tempo do nosso querido Roberto Dinamite. Vamos encerrar o programa hoje cantando parabéns para você. Isso aí. Anos, né, pô? Isso aí. Que honra entrevistar o Roberto no dia do aniversário dele. Que honra, hein? Olha só. Isso é muita honra, né, cara? Muita honra, tio. Roberto no aniversário. Obrigado. Parabéns. Obrigado por vocês aí estarem me dando essa oportunidade. A gente está falando, trocando ideia, que acho que é super legal aí. E obrigado pelo aniversário, pelo carinho. Isso que fica. Parabéns pra você nessa data. Felicidade. Roberto. Obrigado aí, gente. Vida longa. Valeu, Roberto. Vida longa, Roberto. Um abraço. Fica com Deus aí. Eu sou Vasco da Gama desde o dia em que eu nasci. E só posso me orgulhar. A torcida vascaína sempre canta pra ganhar. Sobra para Zanata, pode marcar, ajeitou, invade pela direita, demorou, prefere agora o centro, executa para Roberto Dinamite, matou no peito, atenção, gol! Sensacional de Roberto Dinamite! A cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul deste país. Tua estrela na terra brilhar e ilumina o mar. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul deste país. Tua estrela na terra brilhar e ilumina o mar. No atletismo és o braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. No atletismo és o braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. Eu só sei que eu sou feliz. Eu sou Vasco da Gama desde o dia em que eu nasci. E só posso me orgulhar. A torcida vascaína sempre canta pra ganhar. Sobra para Zanata, pode marcar, ajeitou, invade pela direita, demorou, prefere
prefere agora o centro, executa para Roberto Dinamite, matou no peito. Atenção, gol! Sensacional de Roberto Dinamite. A cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul deste país. Tua estrela na terra brilha, ilumina o mar. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul deste país. Tua estrela na terra brilhar, ilumina o mar. No atletismo és o braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. No atletismo és o braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. Eu só sei que eu sou feliz. Eu sou Vasco da Gama desde o dia em que eu nasci. E só posso me orgulhar. A torcida vascaína sempre canta pra ganhar. Sobra para Zanata, pode marcar, ajeitou, invade pela direita, demorou, prefere agora o centro, executa para Roberto Dinamite, matou no peito, atenção, gol! Sensacional de Roberto Dinamite. A cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa
minha torcida é bem feliz. Norte e sul deste país. Tua estrela na terra brilhar e ilumina o mar. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. No atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço de união Brasil-Portugal. Informação em segundo lugar.